Olá! Os campos missionários estão repletos de desafios. Homens e mulheres que aceitaram o comissionamento do ID estão lá, na linha de frente, enfrentando riscos diários como perseguição, doenças, falta de recursos, isolamentos. Mas enquanto eles estão lá cumprindo o ID, derramando a sua vida no campo missionário para pregar o Evangelho, proclamar a mensagem da cruz, muitos cristãos que ficam segurando as cordas realizam orações de intercessão genérica. O objetivo deste vídeo é disponibilizar a você um guia de intercessão missionária para que você ore com foco e ore com intencionalidade. Serão 2 vídeos muito didáticos, práticos e profundos que irão lhe tornar um intercessor estratégico. Você sabia que nossas orações, elas podem adentrar no campo missionário e salvar um missionário que está em perigo? De fato, os campos necessitam do nosso apoio em oração. Veja um apelo veemente do apóstolo Paulo, o grande missionário, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Ele fez um apelo à igreja, abre aspas para o apóstolo Paulo: irmãos, orai por nós. Ou seja, orai pela obra missionária, orai pelo missionário. Aqueles que estão na linha de frente, de fato, os missionários, eles sentem a necessidade de oração contínua, que não se cessa. Eles, melhor do que ninguém, sabem a importância do apoio de uma oração. Esse guia de intercessão missionária se desmembrará em 2 vídeos. No primeiro vídeo, eu lhe darei motivos para a oração e no segundo, eu lhe darei um guia de intercessão semanal pelo missionário. Antes de lhe fornecer os motivos de oração, eu sou o pastor Gilmar Pinheiro e se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. A família Movidos por Missões está aumentando a cada dia. Dê o seu like de confiança, compartilhe essa mensagem para que muitos cristãos aprendam a orar intencionalmente pelo missionário que está na linha de frente, lá no campo. Vamos aos motivos. Primeiro, ore pelo país aonde o missionário atua. Pelos governantes, porque às vezes, meus irmãos, a nação é considerada uma nação fechada, não é receptível à mensagem da cruz e ao evangelho. Então, é necessário, a priori, orar pelos governantes. Depois, dentro dessa área ainda do país onde o missionário atua, nós devemos orar pela estabilidade política e social. Anunciar o evangelho em um país em guerra é dilacerante. Muitos missionários se encontram assim na atualidade. Então, nós devemos orar pela estabilidade política e social. Também devemos orar pela liberdade de pregar e testemunhar de Jesus. Sim, porque é bem fato de que em muitos países os missionários não têm a liberdade de proclamar o Evangelho. Ore para que não haja perseguição aos cristãos. Em muitas nações, quando os cristãos são descobertos, por exemplo, a Eritreia, no Chipre da África, os cristãos são colocados em contêineres de ferro. Outras nações têm os seus campos de concentração, então nós devemos orar para que não haja perseguição aos missionários.
E por último, dentro dessa área, nós devemos orar pelas autoridades locais para que aceitem o trabalho missionário. Um segundo motivo de oração é pela vida do missionário. Então nós devemos orar para que ele se adapte ao clima local. E eu lembro logo de John Tanner no Ártico com sua esposa, pregando o evangelho, realizando uma campanha evangelística em um trenó, sozinho, num frio abaixo de 60 graus negativos. Sua esposa narra em sua biografia que ela aprendeu a viver num iglu, passou a lua de mel lá dentro, como ela começou a trabalhar e se adaptar naquele clima tão intenso. Então nós devemos orar para que o missionário se adapte ao clima local. Devemos orar pela proteção de Deus e por sua saúde. Sim, o missionário não é um homem de ferro e nem a missionária é uma mulher maravilha. Então é necessário orar pela proteção de sua saúde. Não só saúde física, mas saúde espiritual e saúde emocional. Várias escolas e juntas de missões que preparam os missionários esquecem que os missionários são seres emocionais também. Eles não são só uma máquina que recebem conteúdo e daqui a pouco estão jorrando todo aquele conteúdo ali no campo missionário. Não é bem assim. São seres emocionais que carecem das nossas orações. Muitas vezes estão saudosos dos seus parentes, saudosos dos seus irmãos em Cristo, saudosos da igreja local. Então devemos orar. Orar também por segurança em situações de perigo. É verdade, há vários grupos que perseguem os cristãos. Por exemplo, na Nigéria, o Boko Haram persegue os cristãos. Lá na Indonésia é o Lashkar Jihad. Então há vários grupos desses que perseguem os cristãos, colocando os cristãos em situações de perigo e quando não são mortos no campo de batalha como mártires. Então é necessário que cobramos a vida do missionário pedindo que Deus repreenda toda a cilada do mal, livrando os missionários de situações de perigo. Orar por vitória sobre a solidão. Isso é fato, meus irmãos. Muitas vezes os missionários se sentem sozinhos, abandonados, carentes. Então, oremos para que o Senhor nosso Deus dê vitória a eles sobre a solidão. Por consolo de Deus para os momentos da saudade dos entes queridos que ficam distantes. Às vezes estão em lugares tão remotos, em países tão remotos e deixam de ver os seus parentes anos a fio. Então, oremos para que eles tenham consolo para suportar esta solidão. Oremos pelo aprendizado da língua falada pelo povo local, porque o evangelho ele é proclamativo, vem da palavra grega kerigma, proclamar, mas é necessário proclamar a um povo receptivo que precisa entender aquilo que está sendo proclamado. Então, é necessário ser, obviamente, na língua local. Me lembro de Adoniran Judson, quando foi pregar o evangelho na Birmânia, atual Myanmar, que ele foi só com um panfletinho dizendo quem é Jesus. Mas para a honra e para a glória do nosso Deus, Adoniran Judson traduziu a Bíblia para o birmanês. A única tradução da Bíblia que Myanmar tem é a Bíblia traduzida por Adoniran Judson. Oremos pela aceitação e adaptação cultural.
Eu lembro do livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de Bias Sundas, propõe uma reflexão profunda dizendo: quer levar o evangelho para o hindu? Leve-o no pote hindu. O que ele está querendo dizer com isso? Cada cultura é uma cultura completamente diferente. E hoje nós estamos aí no advento da tecnologia e não há desculpas para não se preparar. Então é necessário que o missionário se prepare, mas também é necessário que a igreja que segura as cordas ore para a aceitação e a adaptação, porque o missionário terá que tirar dentro dele o etnocentrismo, que é aquela sensação de que só a sua cultura está correta. Se vista como povo, coma com o povo, fale como o povo e seja um do povo. Isso é um ponto de aproximação incrível. Depois, ore pela administração fiel e eficaz dos recursos missionários. O missionário precisa ter sabedoria para administrar todos os recursos que chegam a ele. É verdade que eles são como nós, cada hora aparece uma necessidade diferente e eles estão completamente dependentes das ofertas que chegam. Terceiro motivo de oração: ore pela vida devocional do missionário, para que ele cultive a leitura da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, disse o Senhor Jesus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Então, ore para que o missionário cultive aí o hábito de ler a palavra de Deus. Ore para que ele tenha uma vida de oração e uma total dependência de Deus. Porque, segundo o apóstolo Paulo, há 3 elementos que acompanham um missionário. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo fala do primeiro elemento, que é o poder. Não é o poder do missionário, não é o poder da denominação, não é o poder de quem quer que seja. É o poder do Senhor que vai à frente. Segundo, o Espírito Santo. Nós não somos chamados para convencer ninguém de absolutamente nada. Quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo fala desses 2 primeiros elementos que são divinos, mas ele também fala de um elemento humano, que é um elemento que o missionário possui, que é a plena convicção do grego pleroforia. Haja o que houver, o levante que vier, o missionário precisa ter a certeza de que ele está no campo certo, fazendo a obra certa, naquele momento e naquele tempo. E para isso, ele precisará ter discernimento e depender completamente do Espírito Santo de Deus. Então, ore para que o missionário dependa única e exclusivamente das revelações que vêm dos céus de Deus. Como falar, como evangelizar aquele povoado, como se comportar de acordo com aquela cultura. Ore que seja cada vez mais maduro espiritualmente. Constantemente o missionário necessitará tomar decisões cruciais. Então ele precisa estar maduro espiritualmente, evitando erros, evitando impulsividade. Então devemos orar para que ele seja maduro. Oremos ainda dentro dessa área devocional do missionário. Oremos para que ele tenha vitória sobre todas as tentações. O maligno não cessará de trazer as suas armadilhas, não cessará de armar os seus laços
então é necessário que oremos para que os missionários sejam livres de toda a sorte de tentação, para que estejam protegidos das tentações e das ciladas do adversário. É interessantíssimo quando o apóstolo Paulo vai orientar na Epístola aos Efésios, capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus, aonde ele fala sobre as astutas ciladas de Satanás. Aí, do grego metodeia, ou seja, ele age com métodos, ele age ardilosamente, ele age sondando todas as possibilidades em cima das fraquezas que nós possuímos. Então, oremos para que os missionários sejam revestidos de toda a armadura de Deus e de autoridade do Espírito Santo. Sim, nós devemos orar para que eles tenham poder e autoridade do Espírito Santo. O quarto motivo deste guia de intercessão missionária é a oração pelo relacionamento familiar e social do missionário. Ore pelo relacionamento com pessoas do convívio diário. Ele está dentro de uma cultura completamente diferente, aonde a princípio ele está fazendo pontes, né? E lá ele está muitas vezes com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os irmãos que estão naquela missão. Então, ore para que tudo corra bem, para que não haja nenhuma contenda entre os missionários. Eu falo disso, eu lembro de Helen Roosevelt, que foi trabalhar no Congo, e a princípio ela olhou as mulheres daquela nação e desejou se vestir igual a elas para criar assim um ponto de aproximação. Só que os missionários que estavam com ela não tiveram uma aceitabilidade de pronto daquele ponto de aproximação que a doutora Helen Roosevelt estava tentando fazer com aquela cultura. Então, criou-se um clima muito difícil, mas graças a Deus tudo foi resolvido. E Helen Roosevelt deixou um legado incrível para a glória de Deus no Congo. Mas isso não é fácil, por isso devemos orar. Oremos pelo relacionamento saudável com as famílias locais, para que o Espírito Santo ilumine a cada missionário, permitindo que eles tenham um bom relacionamento, um relacionamento saudável sem destruir as pontes, para que as famílias daquele local aceitem a Jesus e tenham suas vidas completamente transformadas. Veja quantos motivos de oração com intencionalidade, com foco, que não são orações genéricas. E por fim, dentro dessa área de relacionamentos, nós devemos orar por amizades que deverá formar para avançar com o trabalho. Deus é um Deus que vai montar os quebra-cabeça. Ele vai trazer pessoas específicas para aquele determinado momento da área, ainda que seja o mais crucial. Eu lembro do pai das missões modernas, William Carey, quando estava ali em processo de traduzir a Bíblia para 40 idiomas na Índia. O local que estava sendo utilizado ali como editora incendiou. Ele perdeu a impressora, ficou completamente decepcionado. Entretanto, um milagre aconteceu. Alguns meses depois, ele estava num espaço maior. Os irmãos da Inglaterra ouviram tudo o que tinha acontecido e mandaram duas impressoras, e ainda vieram irmãos se voluntariando para a obra missionária. Isso não é incrível? Deus move aí as peças, ou seja, amizades surgem que vão ali fazer a obra avançar.
Então, ore para que o missionário faça essas amizades e essas pessoas, de fato, se voluntariem para o campo missionário. E o nosso último motivo de oração, ore pelo ministério do missionário. Ore pela pregação e ensino da palavra de Deus. O evangelho necessita ser proclamado, mas o missionário tem que ter a paciência de ensiná-lo. Jesus disse: "Ide pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus." Ore para que o missionário não tenha uma visão micro do campo, mas sim uma visão macro, que ele não perca as oportunidades de testemunhar. Ore por ousadia na obra do Senhor, porque muitas vezes nós teremos que ser ousados. Ore pelo bom relacionamento com a agência missionária e com os líderes do campo, para que haja aí uma total obediência ao líder do trabalho. Ore por um bom relacionamento com as lideranças locais. Ore para que o povo entenda a mensagem pregada, a mensagem simples como Jesus era. E muitas vezes aí, meus irmãos, é necessário realizar um trabalho de contextualização. Vou lhe dar um exemplo. Aqui em nossa cultura tem o pão e na Bíblia Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu dos céus. Mas como anunciar este pão para um indígena? Jesus vira a mandioca da vida. E como anunciar esse pão para um povoado remoto do sertão que não tem pão? Jesus vira o cuscuz da vida. Um exemplo tão simples, irmãos, que aí faz toda a diferença para o missionário que está pregando o evangelho. Então, ore para que o povo entenda e para que o missionário saiba contextualizar a mensagem da cruz de acordo com aquela cultura. Ore pelos frutos do trabalho missionário. É bem verdade que às vezes esses frutos demoram a aparecer. William Carey demorou 7 anos para esperar o primeiro hindu convertido e batizado. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, paciência, faça a obra, pregue o evangelho e deixe que o Espírito Santo produza os frutos ao seu tempo. Ore pelo trabalho de formação da liderança local. As agências missionárias já são unânimes em dizer que quem dá continuidade ao trabalho nas nações, muito melhor, são os obreiros locais. Então, o missionário vai, prega o evangelho, traduz a Bíblia para aquela cultura e forma uma liderança local, ou seja, um plantador de igrejas e um plantador de lideranças. E por último, aí, ore pelos projetos missionários que serão realizados. Uma cruzada, um simpósio, uma palestra, um chá entre mulheres, aquilo que o Espírito Santo inspirar, ore. Então, aí você teve 5 motivos de oração para orar. Orar intencionalmente, com foco e não genericamente. No próximo vídeo eu irei trazer um guia semanal de oração pelo missionário. Lembrando que nós temos os nossos produtos hospedados na Hotmart. Se você quer fazer missão
passo a passo e não sabe como, nós temos um e-book que irá lhe instruir muito bem. E também temos um curso aí de capacitação missiológica, 5 aulas para aprender a mobilizar a sua igreja para missões. O nosso canal também possui o botão Seja Membro. Por R$ 7,99 você estará abençoando todos os nossos trabalhos missionários. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Na descrição do vídeo ficarão todos os links dos nossos produtos e ainda links das nossas playlists para que você possa assistir e ser edificado. Gostou desse guia de intercessão? Poste aí nos comentários que eu quero ouvir a sua opinião. Deus te abençoe no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.